Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de limpeza de memórias? Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carolina, eu sou terapeuta holística. Eu trabalho com terapias energéticas, com numerologia, com tarot terapêutico. Tenho um espaço na Zona Sul de Porto Alegre, onde eu atendo presencialmente e atendo também online. Gente, quando eu falo aqui de limpeza de memórias, né, essas memórias a gente pode compreender também pelas nossas crenças, nossos medos, né, tudo aquilo que nos bloqueia, que nos causa incômodos. Algumas vezes eu já falei, né, fiz posts sobre o Theta Healing, que é uma terapia que eu considero uma das, se não a mais, mas assim, uma das mais eficazes e rápidas, né, para reprogramação de crenças, né, que são todos esses bloqueios aí que ficam no nosso subconsciente, que governam a maioria das nossas ações. Só que assim, né, gente, o Theta Healing é uma terapia e pra gente fazer o uso dessa terapia, a gente faz um curso, né? A gente precisa ser um Theta Healer para fazer o uso dessa terapia, né? Ela é uma terapia de reprogramação de crenças e então é preciso que se tenha uma formação para utilizar, né? Nem que seja para o benefício próprio, mas é preciso fazer o curso de Theta Healing. E a gente sabe que, assim, claro, o Theta ele tem a facilidade da gente fazer online, né? Com a mesma eficácia do presencial, mas a gente sabe, assim, que em alguns momentos tem coisas que a gente precisa resolver na hora, né? Questões para não deixar acumular. Então eu senti de trazer para vocês essa ferramenta de limpeza que todo mundo aí pode fazer, né? Principalmente nessa época aí que a gente está vivendo, né? De ansiedade, de incerteza, na verdade, com o que vai acontecer, né? Então muitos sentimentos aí podem vir a se tornar incômodos aí, a gente pode limpar isso, tá? Veja bem, essa ferramenta ela é para limpeza, ela não vai reprogramar, né? Como o Theta Healing faz, né? Que como eu já disse, é preciso ter uma formação, né, para através da onda cerebral Theta poder fazer a reprogramação da crença. Mas se a gente puder limpar, se a gente puder se libertar, né, não deixar acumular essas memórias, né, não deixar isso cristalizar, né, principalmente acumular, né, já nos traz aí um grande benefício. E é uma coisa simples e rápida e que não precisa ir fazer um curso, né, para se ter para se utilizar dessa ferramenta, tá? Acredito que muitos de vocês, acho que a grande maioria aí já ouviu, já viu as frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Que são, na verdade, ferramentas dessa técnica chamada Ho'oponopono. Mas muitas vezes as pessoas não sabem como usar, nem quando usar o Ho'oponopono. Eu confesso que até há mais ou menos um ano atrás, eu até utilizava, assim, mas não sabia muito bem como utilizar o Ho'oponopono, né? Até que eu fui devidamente apresentada para essa técnica num grupo de terapeutas, né, no espaço onde eu atendia antes de ter o meu próprio espaço. Então tinha um grupo de terapeutas que se reuniam para fazer o uso do Ho'oponopono, e aí lá foi que eu tive um contato maior com essa técnica, e aí desde então eu comecei a ler, me aprofundar mais e usar no meu dia a dia. Então assim, para aqueles que não conhecem a origem, né, do Ho'oponopono, vou tentar resumir aqui, né? O Ho'oponopono quer dizer corrigir, né? Corrigir um erro, tornar certo, né? E o erro, qual é o erro? O erro não é sentir um desconforto, é a maneira como a gente reage a esse desconforto, né? A maneira como a gente se sente com as coisas que nos incomodam, né? E com o Ho'oponopono, então, a gente corrige, a gente faz essa correção, tá? O Ho'oponopono é uma técnica muito antiga. Ela ficou conhecida, começou a ficar conhecida através da sacerdotisa havaiana Morna Simeona e, assim, ganhou um mundo, na verdade, com o Dr. Hugh Lane,
que aprendeu essa técnica com a Morna Simeona, e lá pelas tantas ele já usava o Ho Oponopono. Ele foi convidado a trabalhar numa ala psiquiátrica de um presídio, né, assim, de alta periculosidade, e ele aceitou o trabalho desde que ele não entrasse em contato, né, com os detentos, né, com os pacientes. E então ele pediu as fichas, né, as anamneses dos pacientes, e começou a aplicar o Ho Oponopono com as fichas, somente com as fichas dos pacientes, sem nenhum contato com as pessoas, né? Ele começou, na verdade, a limpar nele os sentimentos que ele tinha quando ele lia o que aquelas pessoas, né, aqueles detentos tinham feito, os crimes que eles tinham cometido. Então, o Dr. Len, ele começou a limpar nele os sentimentos que ele percebia nele ao ler, né, o que as pessoas tinham feito. E assim, aos poucos, os pacientes foram melhorando, tiveram alta, e a ala, né, essa ala de presos aí de psiquiatria, de presos de alta periculosidade, foi inclusive fechada, né, anos depois. É importante, assim, saber um pouquinho dessa história, porque nessa história tem um princípio básico aí do Ho Oponopono, que é que a gente faz, quando a gente faz o Ho Oponopono, a gente faz para nós mesmos. A gente não pede perdão para o outro, a gente não diz o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata para o outro. Na verdade, o Ho Oponopono, ele é feito para nós mesmos, né? Quando o Dr. Len começou a limpar nele, né, os sentimentos que vinham quando ele lia aquelas atrocidades que estavam nas fichas, isso começou a refletir nos pacientes dele, né? E é assim o princípio do Ho Oponopono, né? Então, para a gente praticar o Ho Oponopono com eficiência, a gente tem que entender que a gente é 100% responsável por aquilo que nos acontece. A gente é 100% responsável por atrair aquilo que a gente atrai para nós, né? Quando a gente atrai algo que a gente não acha muito legal, que a princípio não é muito bom, é porque a gente estava em sintonia com aquilo ali, né? Afinal de contas, nós somos energia, né? Toda energia tudo possui diferentes frequências, né? Diferentes vibrações. Então a gente só pode entrar em sintonia, a gente só pode atrair aquilo que está na mesma faixa de frequência da gente, né? É como uma estação de rádio. A gente não pode sintonizar uma rádio e escutar outra, né? A gente só pode escutar a rádio que a gente colocar, né? Ali na memória ali, né? Do rádio. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente faz o Ho Oponopono para nós mesmos e que a gente é 100% responsável por aquilo que a gente atrai, por aquilo que nos acontece. O nosso subconsciente no Ho Oponopono é chamado também de criança interior. E enquanto nas terapias, né, que são mais profundas, que exigem, né, a interferência aí de um terapeuta para realizar as técnicas, como o Theta Healing, que eu citei há pouco, no Theta a gente vai em busca da raiz, né, da crença, da memória, do trauma, do medo, para poder remover, poder transformar, reprogramar essa crença, né? A gente tira uma crença negativa e coloca uma positiva no lugar. No Ho Oponopono, como é feita somente uma limpeza, somente para a gente lidar de uma forma diferente com o problema, né? Para a gente ter uma outra visão daquilo ali. Não interessa a causa, não interessa a raiz, né? Por isso que todo mundo pode fazer, né? E é importante, assim, surgiu o desconforto, faz, né? Surgiu o desconforto, lembrou de fazer, faz na hora, né? Que como é um processo somente de limpeza, né? Já para mudar a frequência, né? Mudar a visão que a gente está tendo daquela situação, daquele problema, tá?
quando a gente fala eu sinto muito, a gente não está falando isso para outra pessoa, né? Quando eu falo sinto muito, eu falo sinto muito por ter atraído essa situação para mim, por ter sentido esse incômodo. Quando eu falo me perdoe, eu não estou pedindo perdão para outra pessoa, né? Eu não estou pedindo perdão, não estou pedindo para Deus me perdoar, e sim para que Ele me auxilie a eu me perdoar, né? Por ter atraído essa situação para mim. Quando eu falo te amo, eu estou dizendo que apesar das minhas memórias, apesar das minhas crenças, dos meus medos, eu acolho, né, o meu subconsciente, eu acolho a minha criança interior, né, que eu me amo apesar de todas as situações, de todos esses desconfortos. E o sou grata, sou grato, ou obrigado, eu falo, eu agradeço por ter a oportunidade de estar me libertando de tudo isso que me incomoda, tá? Então é assim que funciona o Ho'oponopono. A gente faz o Ho'oponopono para nós mesmos. Então quando eu limpo uma situação com uma pessoa, por exemplo, eu não estou pedindo perdão, não estou falando sinto muito para a pessoa, estou falando para mim, né? Por exemplo, se uma pessoa fez algo que me afetou, na verdade, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que limpar para isso não enraizar como uma crença, né, depois muito mais difícil de ser tratada lá na frente, é a sensação que aquilo que a pessoa fez ou falou, a sensação que aquilo causou em mim, né, o sentimento que causou em mim. É isso que precisa ser limpo, né, é ter uma outra perspectiva da situação, né, mais positiva, não deixar se afetar de forma negativa com as coisas que nos acontecem, tá? Então é dessa forma que acontece o Ho'oponopono. Como eu disse, ele é uma técnica que todo mundo pode fazer, não tem nada a ver com religião, não assim, pode ser usada a todo momento, né? Então as 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, é feito pra gente mesmo quando algum desconforto surgir, né? E assim, é uma limpeza, não é uma reprogramação de crenças, né? Como eu expliquei lá no início do vídeo, mas eu acredito que se a gente limpasse, né, sempre que vem um desconforto, sempre que algo nos afeta, a gente tivesse essa consciência de na hora limpar, de ver por outro ângulo, de perceber isso, né? Por que isso tem que me afetar dessa maneira? Não é necessário, né? Se a gente tivesse essa consciência desde lá do início, a gente não teria hoje tantos bloqueios, tantas crenças, né? Que aí sim é necessário entrar com terapias mais profundas, como as reprogramações de crenças, né? Como o Theta, que eu tanto gosto e tanto utilizo com os meus clientes, né? Então eu acredito que seja aí uma técnica, uma ferramenta bem importante, principalmente nesse momento, e que vocês podem aí utilizar sempre que uma emoção, um sentimento, né, algo aí trouxer desconforto para vocês, utilizem-se do Ho'oponopono. Depois, mais adiante, eu vou fazer outros vídeos aí explicando e, enfim, trazendo outras ferramentas também. Essas frases são ferramentas dentro do Ho'oponopono. Na verdade, existem outras também, tá? Que eu vou trazer mais adiante. Então, hoje é isso e gratidão. A gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem bem.